Oi, pessoal. E aí, boa noite. Bom, então, boa noite a todos. Eu me chamo Anderson, Anderson Santos. Eu sou arquiteto de soluções da Venex. Então, já conheço o Ozanam, o Jenner conheço pessoalmente. O Jenner me convidou para fazer uma palestra no MS Weekend em Porto Seguro. Foi espetacular. Quero agradecer a todas as pessoas que estão hoje presentes. Vocês podem ter certeza que a troca de conhecimento hoje vai ser uma das melhores trocas de informações de conhecimento Ozanam MVP. É muito difícil ser MVP, principalmente no Brasil, a concorrência é gigantesca. A pessoa tem que ser muito bem qualificada e é por indicação, como tu falaste, né? Então, sim, meus parabéns por ter um MVP. Quem sabe um dia eu consiga essa siglazinha aí, que é um dos meus sonhos, mas a gente consegue. Então, boa noite para todo mundo e vou acompanhar até o fim. Beleza, valeu, Anderson. É um prazer, cara, tá tendo você aqui hoje. Lógico que eu queria que tivesse muitos dos nossos colegas aqui hoje. A gente vai ter mais hangouts aí para frente. Eu tenho certeza que nós vamos agregar muito na vida desses colegas nossos aí da área, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente que está todos os dias aí na fumaceira, que nem eu digo, a gente pega cada encrenca cascuda aí e o know-how que a gente vai adquirindo com o passar do tempo, a gente acaba gostando tanto do que faz. Eu sempre até comentei com o Jenner naqueles eventos presenciais, a gente gosta de passar o conhecimento à frente, né? A gente gosta de estar nos grupos, gosta de estar nos canais, passando conhecimento. Isso é bom, porque nem sempre as outras pessoas têm a facilidade, muitas vezes, ou não têm opção de conhecimento, o acesso é difícil. A gente sabe que quem mora um pouco mais no interior do Brasil, para te tirar uma certificação Microsoft é quase impossível. Agora se melhorou um pouco com a Person V, que tu consegue fazer as provas online. Antes tu tinha que ir até um centro de certificação, muitas vezes tu tinha que pagar hotel, o deslocamento era complicado, então e era difícil ter acesso ao conhecimento. Hoje a gente tem acesso ao conhecimento e a gente acaba divulgando da melhor maneira possível, da melhor didática possível. Então, é muito legal a gente poder passar essas informações, compartilhar essas informações. Isso, eu me sinto muito bem fazendo isso. E é uma via de duas mãos. É incrível o quanto a gente aprende passando conhecimento. Muitas vezes a gente aprende muito mais passando conhecimento do que adquirindo esse conhecimento sozinho. Quando a gente faz um webcast, quando a gente está preparando um PPT, quando a gente está preparando um vídeo para o canal, a gente acaba aprendendo e a gente gosta de passar isso. Então, o pessoal que está online aí, aproveitem o máximo possível, suguem as informações, suguem o nosso conhecimento e estamos disponíveis para isso. Beleza, Anderson, obrigadão. Vamos deixar um pouquinho o nosso amigo Gênio aí também se apresentar para a gente começar a nossa live, então. Daqui a pouco a gente volta contigo, né? Perfeito. Meu amigo Jenner. Bom, chegou o som aí? Aí, pessoal, tá som agora. Beleza. Então, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí. Ozanam, extremamente agradecido pelo convite. O Anderson, cara, prazer ter você nesse hangout. Estou, assim, muito feliz, né, por ter gostado do conteúdo. Foi um livro preparado com, assim, muita dedicação, muito carinho, aproveitando a experiência de professor em sala de aula, a experiência já de praticamente 5 anos trabalhando com TI. Então, pô, muito show. Vou apresentar aqui, como a câmera está meio fora. Então, tá aqui, ó.
praticamente 25 anos de experiência aí dentro do mercado de TI e trabalhando com foco principalmente em pequenas e médias empresas. Claro, já trabalhei em grandes multinacionais, atendo grandes multinacionais hoje, mas olhando para o mercado, segundo pesquisa aí do Sebrae, hoje a gente tem praticamente 95% das empresas hoje no mercado existente são micro e pequenas empresas. Então, é enorme as possibilidades que nós temos, e o que a gente vê é que muitas vezes uma falta de planejamento, um pouco de falta de conhecimento de quem vai fazer uma implantação numa pequena e média empresa dessa, que tem tão grande valor agregado, tão quanto as grandes empresas, muitas vezes se perde ou tem grandes problemas de segurança porque não observa alguns detalhes mínimos no projeto de implantação de servidor. Então, esse livro foi pensado nesse sentido. Nós estamos aí com praticamente 400 páginas, é um livro didático, ele não só mostra como fazer o passo a passo que a gente encontra aí na literatura disponível hoje, mas ele também vai te dizer por que fazer. Por que você tem que implantar um determinado serviço, por que tem que fazer uma determinada configuração. Então, eu fui pensando nisso. Daqui a pouco eu me apresento melhor, tem slide, a gente tem uma demonstração aí, eu acho que vai ser muito bacana. Anderson Zanão, o pessoal que está aí no chat, fiquem à vontade para perguntar, acho que vai ser bem legal. Valeu, Jenny. Beleza. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Então, pessoal, espero que vocês estejam gostando aí da nossa primeira live, né? Do nosso primeiro bate-papo com o MVP. Nossa amiga Edu aí vai ser um dos convidados aí, Edu, você não vai escapar dessa, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês aí com esse bate-papo com o MVP? Eu demorei muito para iniciar algo diferente aí para vocês e trazer algo novo aí para vocês, tá? Eu queria trazer algo que agregue na vida profissional de vocês, né? E que, dessa forma, trazendo profissionais de alto gabarito aí. Então, eu vou dar uma prévia aí de algumas informações aí para vocês, tá? E depois disso, a gente entra com o Jenner, já falando um bocado aí. Ah, e outra coisa, no final aí nós vamos ter surpresa, tá? Não esqueçam aí de manter aí, divulga para a turma aí, ó. Quem não divulgou ainda, ajuda a gente aí para poder crescer a nossa transmissão aí. E assim a gente vai mantendo mais pessoas aí, agregando com nossos profissionais aí, né? E se você está curtindo aí, quem já me conhece, quem ainda não me conhece, está vendo a primeira vez, eu tenho meu canal, que é esse canal Zanan Giordani, no YouTube. E o que eu peço para vocês é, se vocês gostarem dos vídeos, estiver gostando dos vídeos, que divulguem para os colegas, tá? Divulguem porque inscrevendo no canal é uma forma de eu estar mensurando se eu estou agregando na vida profissional de vocês ou não, tá? Então eu sempre tento segurar isso aí pelo canal do YouTube, ok? Então, vou falar um pouco aí de mim, para quem não me conhece. Então, eu me chamo Zanan Giordani, sou especialista em virtualização, sou MVP em Cloud Data Center Management, a parte de gerenciamento de nuvem e data center. Sou especialista em virtualização e trabalho em uma empresa de tecnologia chamada Axter como analista. Então, hoje, como vocês sabem, nós procuramos ter uma especialização na área de tecnologia, mas acaba que nós somos generalistas durante todo o nosso ciclo aí de trabalho. Não tem como não ser generalista também aí no nosso mercado, né? Então acaba que a gente está atuando com várias vertentes aí, ok? Alguns me perguntaram como foi... Ô, Rodrigo Marquezine entrou aí agora. Chegou tarde não, Rodrigo, está iniciando ainda, né? Alguns me perguntaram se eu tinha ido no Tech Summit, né? Tech Summit que ocorreu lá em São Paulo. Então, eu
estive no Tech Summit, eu vou falar um pouco para vocês qual foi a minha experiência, tá? Desculpa. Então, sobre o Tech Summit, pessoal, qual que foi a minha experiência com o Tech Summit? Eu participei, estive nos 2 dias no Tech Summit, tive a oportunidade de ver algumas palestras, né, tive a oportunidade de conhecer alguns colegas também. E qual que é o que você ganha mais estando em um evento de esporte? Claro, além das palestras, do conhecimento, porque os eventos Microsoft são eventos de qualidade, né? Então o conhecimento é muito alto e tive um aprendizado maior com isso, sim, né? Acabei que aprendi bastante lá, mas o que eu mais ganhei com isso foi o que o pessoal chama de networking, né? A gente sair daquele mundo virtual que a gente vive, né, de bater papo aqui no Skype, no WhatsApp, Telegram e outras vertentes aí, e passar a conhecer a pessoa de cara a cara. Você está na frente dessa pessoa, ter a oportunidade de conhecê-la e aprender com ela. Tá? Acho que a troca de informação é muito grande e é muito bacana. Tá? O MS Weekend, que o Edu e o Jenner faz, e o Anderson esteve lá, eu não tive a oportunidade de ir, né? Eu esperei uma outra oportunidade de estar indo e conhecê-los pessoalmente. Nós somos amigos há um tempo já, só que não pessoalmente, a gente não se conhece pessoalmente, infelizmente, né? Eu espero que eu possa conhecê-los ainda, né? Ir lá comer algumas comidas típicas de Porto Seguro, né, meu amigo Gênero? Que tá me devendo aí já tem um tempo, ele e o Edu, né? E acho que essa troca é a melhor de todas. O pessoal aí sabe muito bem disso. Foi muito bacana a gente se conhecer aí, pessoalmente. Conversamos bastante. Né? Carlos Lauf, o Carlos Finetti, né? São diversos amigos. Né? Eu fui com um outro amigo que também trabalha e tem canal, que é o Guilherme Maia, especialista aí na área de System Center. Tá? Um amigo que eu também vou trazer aqui no bate-papo com o MVP para vocês conhecerem e aprenderem bastante com ele também. Então, esse é um dos maiores ganhos que você tem no evento. É um evento grande, você vai aprender muito com as palestras, né? Vai ter a oportunidade de conhecer grandes profissionais. Um exemplo aí que eu posso dar para vocês é o Vinícius Apolinário. Vinícius Apolinário, que trabalha na Microsoft, lá na Matriz. É uma pessoa, assim, grande profissional e de uma carisma muito grande, né? Outro amigo aí, que eu vou trazer aí também, e acho que vocês vão gostar, né? Então, o Tech Summit, o maior ganho é esse, além das palestras, vocês vão gostar muito aí também. Então, se tiver oportunidade, não deixa de ir, participa, vale a pena, ok? Fui em São Paulo, gostei muito e voltei com uma bagagem muito maior de conhecimento que antes, ok? É o que eu tenho para falar para vocês aí do Tech Summit. Já para a turma aí de Belo Horizonte, né, ou quem estiver vindo em Belo Horizonte, quem sabe bate uma data aí, eu e mais 7 colegas resolvemos montar um meetup. O que seria um meetup? Uma espécie de reunião, né, no formato de palestra e mesa redonda, para a gente poder dialogar, ter essa troca de informações. Né? Vocês vão ver aqui do lado, tá aqui, ó. Essa é a foto do nosso primeiro meetup. O meetup chama Random Hacks, né? Se vocês entrarem em meetup.com e procurar por esse nome, Random Hacks, vocês vão ver lá o nosso meetup. Então, quem é de Belo Horizonte aí, se quiser participar, se inscreva. Eu tive o propósito de juntar com essa galera bacana aí, porque eu vejo que às vezes há muito aquela separação de desenvolvimento e infraestrutura, né? E a gente resolveu juntar e formar esse grupo de DevOps. Então, tivemos uma primeira palestra de .NET, né? Parte de .NET. Vamos ter uma segunda aí também de desenvolvimento e eu devo falar em uma terceira oportunidade sobre container e Docker, tá? Então, eu vou trazer essas informações todas para vocês aí no decorrer aí do dia a dia, quem estiver me seguindo.
quem é de Belo Horizonte fica ligado aí que sempre vai ter. As vagas são sempre limitadas, é de graça, você não paga para participar do Meetup. Tá ok? Então, o que eu quero dizer para vocês aí é que espero que vocês gostem, tá? Eu vou chamar nosso amigo Gênio aí, que ele vai trazer algumas informações aí para vocês, né? O Gênio que é um grande amigo e um profissional de alta competência. E além de escritor também, né? Um ótimo escritor. Tá cada dia aí evoluindo mais e trazendo seu conteúdo aí com a gente. Então, a gente fica feliz, né? O Gênio até me passou a informação aqui agora que o Submarino colocou o livro dele à venda e já esgotou o estoque. Então, vocês podem ver que é um livro muito bem feito. Tá aqui o livro, Administração em Redes, tá? Se você quer um conteúdo de qualidade, é um livro que eu tive a oportunidade de revisar ele. O Eugênio me deu essa oportunidade. E além disso, a apresentação do livro foi minha. Eu fiquei muito feliz por isso. Para quem me conhece no canal, sabe que o meu intuito, não me canso de falar isso, que o intuito é sempre ajudar a turma e ser reconhecido por um profissional igual o Gênero. E me dar essa oportunidade de fazer essa apresentação e saber que ele usou um pouco do meu conteúdo que eu divulgo aí na internet para a turma aí, foi utilizado no livro. Eu fiquei super feliz e te agradeço muito, Gênero. Fico muito feliz aí. Sobre o livro aí, estou colocando aqui embaixo, tá? Então, é o livro Administração de Redes com Windows Server para Pequenas e Médias Empresas, né? É da editora Ciência Moderna. Tá o link aí embaixo, tem um link do Bitly aí, quem quiser acessar, já cai direto na editora, aí vocês podem comprar o livro lá. Jenner, vou deixar para você falar aí, você falar do livro aí também, e dessa informação que você passou aí do Black Friday aí também pra gente, tá ok? Mais uma vez, te agradeço por estar participando aí hoje. Espero que você que está aí vendo hoje o nosso bate-papo com o MVP possa agregar bastante conhecimento aí para você, e fico feliz de você estar aí participando e junto com a gente, ok? Jenner, agora é contigo. Vou me ausentar aqui, vou só observar, no final eu volto aí, pessoal, pra gente bater mais um papo, e o Anderson também vai entrar e bater um papinho com a gente no final. Valeu. Qual é o nosso intuito nessa live aqui hoje? É falar um pouquinho de como projetar a implantação de servidores, né, baseados em tecnologia Windows Server, não com uma versão específica, mas falando de Windows Server desde a sua versão, né, mais antiga até a versão mais atual, Server 2016, que se não bem planejado, se não bem projetado, pode te gerar dores de cabeças aí, te deixar tirar a noite de sonos. A intenção é a gente fazer aqui uma demo bem básica de implantação e falar de alguns problemas que podem surgir, que podem ocorrer numa má implantação, numa má instalação do sistema operacional. Alguns podem falar assim, pô, mas instalar o Windows Server é a coisa mais básica, é que um analista, um especialista tem que saber fazer decor, como a gente diz aqui na Bahia, tem que saber comer com farinha. Então, é a expressão que a gente usa aqui, mas, né, porque isso é uma comida típica e tal, é coisa do dia a dia. Mas, se você não faz direito, se não bota os temperos na medida correta, você pode ter uma dor de cabeça. Vou colocar também algumas experiências até recentes, coisas de 2, 3 meses atrás, corrigindo alguns projetos, e eu tenho certeza que vocês vão ver que no dia a dia de vocês podem pegar assim. Não sei se todos que estão aqui trabalham, se estão inseridos também com esse ambiente da pequena e média empresa. Tá? Eu queria até perguntar para vocês aí no chat, quem é aqui que é
que trabalha diretamente com pequena e média empresa, que não está inserida em grandes ambientes corporativos? Só para a gente fazer uma pesquisa rápida aí. Posta aí, quem é que é de pequena e média empresa aí? Só estou de lado aqui, na tela do lado, para a gente acompanhar o chat. Também estou acompanhando aqui, Jânio. Tá, beleza. Bom, tempinho aí, delay para... Isso. Vamos lá, responde aí. Opa, né, Ô, Gabriel. Quem mais? Quem mais aí que está com pequena e média empresa? Eu acho que a grande maioria mesmo trabalha com PME, igual o Marquezine disse, né? A pergunta é justamente para aguçar isso, porque a gente vê, o que mais a gente vê na literatura, a gente vê alguns colegas sempre falando de tecnologias que muitas vezes estão voltadas para os grandes ambientes corporativos. E aí, quando a gente pensa, quando a gente fala em pequena e média empresa, o que a gente vai pensar? Caramba, é aquele escritório de contabilidade que tem lá 4, 5 máquinas, ou aquela farmácia que tem lá também suas 4, 5 máquinas, que precisa de um servidor, ou né, um supermercado, um mercadinho lá do tio João, que tem alguns caixas. E aí, como é que você faz? Né? Não está naquele ambiente que tem que está preparada para toda essa tecnologia que a gente tem despejada aí. E aí, o que você vai fazer? Né? E se a gente observar, segundo pesquisa do Sebrae, eu, né, além de consultor de TI, trabalho também com a parte de gestão empresarial. Segundo pesquisa do Sebrae, as pequenas e médias empresas hoje abrangem praticamente 95% do mercado brasileiro. Quer dizer, um grande mercado, aberto e extremamente carente de profissionais que façam como, segundo as boas recomendações. Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Para eu me apresentar melhor, Osana, se dá um feedback aí, se aparecer a tela. Aparece aí, beleza? Tá dando um... Peraí, agora sim. Agora tá aparecendo a outra tela da apresentação. Tá aparecendo a inversa. A inversa, então, É peraí. aquela que é para você, né? Inverte aí. Então, peraí. Faz parte. Faz parte, Primeiro Hangout. É isso aí. Primeiro Hangout, vamos trazer aqui. Tá. Ah, peraí, sacanagem. Vamos lá, tela 2, compartilha. Aí tá aparecendo seu desktop. Ok, agora? Agora sim. Beleza. Bom, então, nós tenho essa empresa, a Prime, e a gente carrega, porque além de mim, temos alguns parceiros e alguns profissionais aqui que trabalham diretamente com a Prime, e a gente carrega essa filosofia. Sucesso do nosso cliente é a nossa motivação, é o nosso negócio. Então, esse livro foi pensado, foi escrito com base nessa frase. O sucesso de quem vai ler, o sucesso de quem vai ter esse livro como uma documentação técnica, o sucesso de quem vai buscar esse conhecimento é o que me motiva, é o que motiva os profissionais que trabalham junto com a Prime, fazendo disso o nosso negócio. Bom, mas quem sou eu? Eu atuo hoje na região de Porto Seguro, no estado da Bahia, a terra-mãe do Brasil, onde tudo começou. Então, atendo não só a cidade de Porto Seguro, mas uma micro-região aqui, extremo sul da Bahia. Eu sou consultor de TI, também sou consultor de gestão empresarial e de finanças, realizando um trabalho em parceria direta aí com o Sebrae, desenvolvendo as empresas, principalmente no que diz respeito
a parte de relatórios de Business Intelligence, usando a ferramenta Microsoft Excel e a ferramenta Microsoft Power BI. Por formação, eu sou especialista em governança de TI. Além deste livro, esse é o meu segundo livro, eu já tenho um livro sobre governança de TI, também lançado pela editora Ciência Moderna. Sou MBA em gestão de pequenas e médias empresas e analista, por formação, analista desenvolvedor de sistemas. Como certificação, tenho, né, algumas certificações Microsoft aí. Sou certificado na ISO 17799, hoje atualizada para a ISO 27000, que trata sobre segurança da informação, e na 12207, desenvolvimento de sistemas de informática. Atuo no mercado de TI já há aproximadamente 25 anos. Eu conheço o Windows quando o Windows nem era o Windows, posso assim dizer. Comecei a trabalhar com sistemas operacionais Microsoft desde o DOS 622, conheci o Windows Server NT, depois o Windows Server 2000, e aí todas as atualizações até o Windows Server 2016, já trabalhando, não tão afinco, mas já me preparando para atualizar a versão desse livro para o Windows Server 2016, mostrando aí as novidades. Bom, nosso intuito aqui é falar sobre a administração de redes com o Windows Server, fazer administração no seu real sentido da palavra, tá? Na nossa agenda de hoje, a gente vai planejar uma implantação, ver algumas melhores práticas e a todo momento a gente está aberto a dúvidas. Osanã, se possível, me auxilia aí com as perguntas, eu não estou vendo mais o chat. Ok, assim que vier as perguntas, você já quer que vai falando para ti? Pode colocar. A intenção é a gente fazer um bate-papo legal, né, trocar mesmo experiência aí com a turma. Tem aí, então, alguns contatos, no final eu deixo aí de novo, faço parte aí de vários grupos do Skype, né, o Windows Server, Hyper-V. Hoje não estão tanto presente, porque no último mês eu resolvi empreender, então já não sou mais CLT, agora só PJ mesmo, e isso tem consumido bastante o tempo, ficando muito pouco tempo online. Então, pessoal, sintam-se à vontade, se não conseguir falar direto nos grupos, podem estar aí o e-mail, o número de telefone que aparece aí é o WhatsApp, sintam-se à vontade para adicionar, também estou nos grupos de Telegram, e à medida do possível a gente vai falando, vai auxiliando aí a galera. Bom, uma perguntinha básica aí para vocês. Quando a gente fala de instalar... Finet, bem-vindo, Finet. Não poderia deixar de falar um dos grandes mestres aí de implantação de servidores. Pessoal também, sejam todos bem-vindos aí. Bom, quando a gente fala de... Osanã, como é que eu paro isso aqui? Tá, beleza. Bom, quando a gente fala, então, de implantação de servidor, qual é o primeiro pensamento que vocês têm quando a gente vai falar assim, ó, a empresa te ligou, ok? E aí te falou assim, ó, eu preciso que você faça a implantação de um servidor, eu tenho 15 máquinas e eu preciso que todas essas máquinas acessem os meus arquivos na rede. Qual é o primeiro pensamento, qual é a primeira premissa que vocês pensam, então, nesse sentido? Coloca aí para a gente no chat, vamos fazer um bate-papo legal sobre isso aí. Bem, boa noite também o pessoal da Asprotic. A Asprotic é uma associação dos profissionais de TI aqui no extremo sul da Bahia, galera daqui de Porto, então sejam todos bem-vindos aí. Ok? Bom, mas responda aí pra gente. Você fala assim, vou implantar um Windows Server numa empresa, 15 computadores, esse é o ambiente, eles vão acessar um file server, e aí, o que vocês pensam? Qual é o primeiro pensamento que vocês têm quando eu vou fazer essa implantação?
Eu acho que muitos têm dúvida, viu, Jenna? Vamos esticá-lo, É uma pessoal. dificuldade. Preferível pecar por não ter feito aquela ação do que pecar por ter executado. Então, acho que esse era um dos grandes problemas. Hoje a gente tem essa rede de conhecimento que a gente consegue trocar, e isso é bom. Então, isso é fácil, a informação está fácil, está disponível, é só saber aplicar e, principalmente, eu digo para os meus alunos, enfim, vocês têm que medir o impacto do que vocês vão fazer no cliente, seja o cliente pequeno, médio ou grande. Principalmente o cliente pequeno, porque qualquer parada, qualquer downtime para ele, que um frente de caixa, que nem o Jenner falou lá no mercadinho, parou o frente de caixa, parou o faturamento da empresa. E aí a TI é culpada, né? Então, acho que uma das grandes dificuldades lá no início, tô falando bem no início, era não confiar em mim mesmo. Claro, depois a gente vai adquirindo conhecimento e vai começando a aplicar. Mas hoje eu acho que o pessoal tem uma facilidade um pouco maior de adquirir esse conhecimento porque ele tá mais exposto. Então, eu diria que é isso. Eu diria para todos, estudem. Se vocês chegar bem preparados no cliente, tá? Nada disso de mostrar que sabe. Não. Vocês têm que saber mesmo, ir lá e executar da melhor forma possível. Com algumas boas práticas, a própria Microsoft define umas boas práticas, então estudem as boas práticas, estudem a documentação do servidor e vão lá e implementem. Então, acho que a primeira coisa é o bloqueio mental. Bloqueio mental. Ultrapassada essa barreira, muito estudo, vocês vão conseguir. O que o pessoal está comentando em relação a problemas aí no chat, que eu não consigo ver o chat, tá? Infelizmente. Eu vou entrar com o chat aqui, pessoal. A gente tem aqui, o Marquezine falou aqui, de licenciamento, a gente já falou de valor de custo de licenciamento, estabilidade, disponibilidade, segurança, controle de acesso, segmentação de rede, precisa ser levado em conta. Mas eu quero fazer uma pergunta básica. O cara te ligou, ok? E ele te perguntou o que você precisaria fazer, te contrataria para você fazer essa implantação. E aí eu faço uma pergunta que muitos deixam passar em branco e aí não se preocupa. Quem é que vai dar suporte nisso depois? E aí? Quem é que vai dar o suporte? Ele está te contratando para você fazer a implementação. Beleza, você vai lá, faz a implementação. E depois, quem vai dar o suporte? Então, uma das grandes preocupações é quem vai suportar esse ambiente pós-implantação. E essa é uma das grandes preocupações que muita gente não leva em conta, porque acha que se eu vou implantar, eu vou dar o suporte. Agora, nem sempre o cliente quer te contratar como suporte dele ali no dia a dia. Muitas vezes ele quer te contratar para você fazer a implementação, pronto, acabou, você vai lá, implementa e deixa o ambiente. Ele não quer te pagar uma mensalidade e ele não quer te contratar como provedor do serviço, desse serviço, dessa execução desse projeto. E aí, quem vai suportar isso depois? Uma das grandes falhas na implantação de servidores está no suporte pós-implementação. Por quê? Por que eu digo isso? Tá? Porque muitas vezes eu faço do meu jeito e não me preocupo com quem vem depois, quem é que vai suportar. E aí fica você queimado e o cara que vai fazer a implementação depois, que vai dar o suporte depois, também queimado. Por quê? Ele vai querer corrigir uma falha que não existe, porque ele não conhece, muitas vezes, e vai falar que você fez errado, sendo que, na realidade, você seguiu melhores práticas e de repente, né, ele não sabe executar porque você fez algo extremamente complexo, né, extremamente complexo no nível hard de segurança, quando, na realidade, o cara precisava de um nível, entre aspas, moderado de segurança. Então, um dos principais pontos
que hoje eu posso dizer assim, que eu enxergo como uma das premissas na hora de implantação, o cara está te contratando, beleza, quem é que vai dar o suporte depois? Esse seria um dos grandes pontos de partida para você definir qual é o modelo de implantação que você vai fazer nesse ambiente. Eu vou usar uma virtualização, eu vou utilizar um Active Directory, eu vou utilizar um Workgroup, eu vou implementar qual nível de usuário, qual nível de segurança que eu vou implementar, quais são os ativos que eu vou complementar na implantação desse ambiente. Claro, eu tenho o servidor, mas por trás desse servidor, e aí o Anderson, né, pode complementar, porque uma das feras aí em implantação de ativos, eu vou usar um suíte gerenciável, eu vou utilizar sei lá, uma routerboard, qual é o tipo de compartilhamento de Wi-Fi, quer dizer, tudo isso está por trás de uma implantação de um servidor e que muitas vezes a gente não observa. Anderson, consideração? Jenner, eu diria o seguinte, cada cliente é um cliente, realmente, como tu falou. Cada cliente demanda de situações diferentes. O que eu faço, o que eu aprendi a fazer, tá? Eu não sei o porquê o pessoal acha que eu tenho clientes gigantescos. Eu tenho clientes, sim, que são grandes, são a nível Brasil, mas eu também tenho clientes que têm 5 máquinas ali e eu atendo os dois da mesma forma. Só que, realmente, no momento da implementação, eu não tenho como as tratativas da implementação, se eu não segmentar isso por nível de cliente, não que um vai ter menos atenção ou vai ter, enfim, não é isso. Como tu falaste, eu não tenho como implementar segurança de Wi-Fi com radios, implementar Data Loss Protector, um cliente que tem 10 usuários. Até pode ser que sim, se é um cliente que ele trabalha com ideias, é uma fábrica de ideias, enfim. Mas isso sim, a gente tem que saber tratar os diferentes níveis de clientes. Então, de nada adianta a gente sim deixar um ambiente complexo, e muitas vezes não é nem para o próximo gênero, é para a gente mesmo, porque quanto mais complexo o ambiente menor for, mais ele vai demandar horas de serviço para aquele cliente. E o que acontece? A gente vai lá fechar... uma dica também, tá? O que eu cometi esse erro também no início. Na implementação, uma coisa que eu não vejo as pessoas fazer, e eu fico muito aborrecido com isso, é o escopo do projeto. Tá? Então, assim, seja o cliente para 5 máquinas, ou para 10, ou para 15, façam um escopo de projeto, mostrem para ele os deadlines, o início e fim, e tem que ter também a seguinte situação: atrela um serviço com esse cliente, nem que for por 3 meses. Olha só, é imperativo que após a implementação eu siga te prestando serviço até os próximos 3 meses, o valor X, depois a gente vai rever o contrato. É difícil conseguir isso, tá? Depois que tu chega no nível de gerenciamento da tua empresa, ou vocês como clientes das empresas, vocês sabem que é difícil a gente conseguir fechar contrato, mas enfim. Mas tentem sempre fazer esse merge entre a implementação e o serviço, seja ele qual for, tá? Porque o que acontece, eu vejo muito o seguinte, Gênero, a gente deixou o ambiente o mínimo complexo possível, mas qualquer problema, esse cliente ele tá te ligando. Cara, o fulano não consegue acessar o site do banco, ok? Se tu perdeu 1 hora para fazer a instalação de um Java que mudou a versão, te pergunto o seguinte: quanto me custa essa hora se eu estivesse atendendo um cliente on-premise, se eu estivesse fazendo um levantamento de licenças, um levantamento do próximo projeto? A tua hora custa caro, porque a tua hora ela incide em todo o conhecimento que tu já teve.
Então, assim, quanto custa a tua hora? Olha só, meu cliente, minha hora custa X. Só que às vezes o cliente ele não tem essa visão. Então, sim, a gente não pode deixar um ambiente pequeno complexo, né? Também não pode deixar inseguro de forma nenhuma, porque depende. E, outra situação também de nada adianta vocês implementarem, não ter um contrato de serviço com ele e acontecer uma queda de energia porque ele não tem o no-break e corromper o RPzinho dele lá. Se ele não te acionar juridicamente, ótimo, perfeito, mas o que vai acontecer? Ele vai falar mal de ti. E o próximo, aí a gente vai chegar naquele círculo vicioso. O próximo prestador de serviço que vai chegar lá, eu tomo muito cuidado com isso. Quando eu chego num cliente e ele começa a falar mal do prestador de serviço antigo, eu fico um pouco receoso, porque se ele falou mal do prestador de serviço antigo, vai falar mal de mim também, exatamente. Então eu procuro saber o que aconteceu, procuro deixar bem claro, e uma coisa que eu sou muito transparente, eu ligo para o antigo prestador de serviço, muitas vezes enfim, imaginem, né? Porque, cara, tu é maluco me ligar? Não é isso, eu quero saber o que aconteceu, por que o cliente tirou o teu contrato, para mim entender o que é. Aí muitas vezes o ambiente é altamente complexo para 10 usuários, sabe? Não tem necessidade. Mas essa questão de você ligar para o antigo prestador, nem sempre você consegue falar com ele, né? Você tem essa dificuldade de falar com o prestador. Uma coisa que até o Gabriel entrou aqui e comentou ali agora é documentação, né? O Anderson sabe disso, já teve até alguns webcasts seus, né? Tem muito problema de documentação ainda em clientes. Sim. Né? A pessoa entra, vai administrar e muitas vezes essa administração está aqui dentro do cara. Ele não documenta nada. Exatamente. A gente ia comentar sobre isso também, uma boa colocação do Gabriel, que é a questão de documentação. O pessoal pode, às vezes, estar perguntando assim, mas nós entramos para falar de Windows Server, implantação de Windows Server, a gente está falando, até agora não chegamos no Windows Server propriamente dito. Mas, percebam, pessoal, nós estamos falando de administração de rede, usando um poderosíssimo sistema operacional chamado Windows Server, independente de versão. Mas se todos esses preceitos não forem observados antes, você pode usar o sistema que for, você vai ter problema. Né? Outro ponto que eu queria perguntar aí para Anderson, só queria fazer uma observação, eu acho que até mais para o pessoal, nessa questão de você manter 3 meses. O que eu particularmente hoje tenho feito, e isso eu fui observando também ao longo do tempo. Quando eu vou estimar preço do serviço, eu já faço a inclusão desses 3 meses de garantia, e aí eu coloco para o cliente como um adicional. Eu não vou cobrar a garantia de esses 3 meses diretamente dele, mas eu vou ceder, entre aspas, esses 3 meses como garantia do serviço que eu fiz. Ele não vai pagar por esses 3 meses? Vai, porque ele já vai estar embutido dentro do preço que eu vou cobrar dele. Então, fica a dica aí, para quem tem problema de negociar esse contrato por 3 meses, vou manter os 3 meses, faça o seguinte, embute o valor dos 3 meses que você iria de cobrar de contrato dentro do valor que você cobra para fazer a implantação. E especifica na sua proposta que, pós-implantação, o cliente terá como garantia dos serviços 3 meses de apoio à configuração, desde que o ambiente não seja modificado por terceiros. Então, uma dica para que você, claro, você vai ter o cliente, você vai estar recebendo pelos seus 3 meses de contrato, e após os 3 meses, que é a garantia legal de serviço, inclusive, você pode fechar ou não o contrato com ele. Então, fica uma dica aí, se você não consegue estipular como contrato, você pode, se você perceber que o cliente não quer esse contrato, você já faz a inclusão desse valor
dentro do seu valor de serviço. Então, uma dica aí, pelo menos aqui tem dado bastante certo. Não sei se os colegas aí concordam. Com certeza, isso aí tem que ser feito mesmo. Deixa eu só entrar o Bernardo aqui também estava falando. Ele falou que normalmente quem pega o ambiente não segue uma boa prática ou inventa uma forma de administrar. Acaba ficando um ambiente totalmente desorganizado e complexo de entender. É o que a gente está falando, né? A dificuldade aí quando não tem um ambiente com um mínimo de organização aí, né? Acaba entrando dentro de alguns processos, né? Muita gente não gosta quando se fala de processo de melhores práticas, por exemplo, o ITIL, né? Então o pessoal reclama quando se entra nisso, e eu posso falar de experiência própria para você aí que está vendo o nosso Hangout. Eu aprendi a trabalhar com ITIL da última empresa que eu trabalhei. Estou entrando com ITIL agora, junto com essa empresa que eu estou hoje, e faz uma diferença muito grande. É chato, é chato. Tem hora que enche a paciência, tem hora que a gente fica chateado, né, Anderson e Gêner? Não, eu gosto. Não, eu gosto dessa parte de gestão. Na verdade, eu vou te dizer que eu gosto mais da parte de gestão do que na parte de técnica mesmo. Mas, enfim, isso é questão de perfil. Mas, assim, sim, tem que seguir boas práticas, tem que seguir ITIL, sim. Se necessário, se chegar ao ponto de vocês serem gestores um dia, COBIT, o que eu sempre digo é o seguinte: geralmente os nossos ouvintes aí, o pessoal que acompanha a gente, é um pessoal que está iniciando na TI, ou não tem ainda 10 anos de serviço em TI. E o que eu vejo hoje é o seguinte: a não ser DevOps, a não ser desenvolvedores, e agora DevOps, que é um caminho sem volta, a gente vai ter que almejar mais cedo ou mais tarde um cargo de gestão, seja ele como coordenador, seja ele como supervisor de uma área, ou enfim. Ou a gente vai querer se especializar muito em uma ferramenta específica, porque a gente vai ser genérico até um ponto. Então, assim, a gente vai ter que seguir boas práticas. O ITIL tá aí para isso. O ITIL, sim, ele é chato em partes, porque ele começa a se tornar... eu sempre digo assim, quando a primeira barreira do ITIL é não querer mudar processo. Tá? É não querer mudar processo. Quando o ITIL... Mudança de cultura é difícil, né? Exatamente, Osana. O que eu já passei numa empresa que eu trabalhei era o seguinte: existiam 3 níveis, N1, N2 e N3. N3, então, eu já era N3 na época, a gente só resolvia problemas realmente violentos. Quando chegava um projeto novo, infelizmente eu tentei implementar e não consegui, por isso que eu me desliguei dessa empresa. Eu digo, olha só, pessoal, vamos seguir ITIL, vamos seguir COBIT, processos gerenciais. Quando chegava um servidor, o cliente, eu quero, sei lá, virtualizar, enfim, vai lá, compra um IBM, compra um Lenovo, com 32 GB de memória, ok. O que aconteceu? O N1 pegava, o que tu prefere? Não vou levantar bandeira aqui, mas o que tu prefere? VMware, KVM, aquela palavrinha de 3 letras que eu não falo, Hyper-V, sim. O N1 ia lá e fazia a instalação. E aí o que acontecia? Ele fazia a instalação, o N2 ia lá e subia todas as VMs, e ia lá e entregava no cliente. E ok, dava o ok pra gente. Aí quando eu voltava, pessoal, cadê a documentação? Qual é o IP? Qual é o IP das placas? Cara, não se tinha nada. Eu disse, não, pera um pouquinho, eu não sei o que está acontecendo. Qual é o porquê disso não acontecer? Aí vocês vão me perguntar, mas Anderson, como isso? Sim, é recorrente. É assim que funciona, as pessoas não anotam, elas não têm uma documentação. Inclusive, em alguns dos meus casts, lá, procure no meu canal, eu deixei uma documentação de rede que eu utilizo até hoje. Quando não tem um RP, um Service Desk, um Help Desk que contenha isso, que o cliente é pequeno, que não comporta, eu utilizo uma planilha Excel. Tudo bem, é uma planilha Excel,
E daí o que acontece? Pelo know-how que eu tenho, vocês peguem aquela planilha, vai ter todas as abas. Se vocês apagarem a nomenclatura, é que tem uma sequência de IPs, de host físico, de VMs. Daí, claro, a gente vai entrar naquela questão. O AD não pode ser o primeiro servidor da rede, o primeiro IP da rede, 9268.10.1. Por quê? Porque se alguém tentar acessar, vai lá no primeiro IP ou no penúltimo. Mas é simples, o cara dá um query FSMO lá, vai ver qual é o IP da AD. Então, não é justificável alguns papos de comadre que eu ouço às vezes. Bom, então, tem que documentar, tem que seguir boas práticas. Não tem jeito. Eu vi que o pessoal aqui falou de questão do RP e tal. Difícil lidar com os caras do sistema ERP. Normalmente esses parceiros têm o costume de liberar tudo para todos, para que o ERP funcione mesmo não precisando. Eu quero aproveitar o gancho dessa colocação do pessoal. Nossa proposta aqui era mostrar também uma implantação de um Windows Server, né, de uma instalação de um Windows Server 2012, básica, tá? Nada extraordinário. Eu vou fazer um passo a passo aqui e a gente vai falando um pouquinho dos possíveis problemas que, se a gente não observar algumas situações, quais são os problemas que a gente pode ter. E aí, pessoal, eu vou comentar essa colocação sua, se não me deixe esquecer, porque eu tive um caso muito interessante com uma colocação desse modelo que você fez aí, e a gente volta com ela daqui a pouco. Bom, eu vou utilizar aqui, claro, o Hyper-V para fazer a implantação do sistema. Eu não vou falar de configuração de máquina dentro do Hyper-V, tanto porque a gente tem aqui um MVP de Hyper-V, então, não, claro, trabalho com Hyper-V, faço implantação, mas eu não vou entrar na seara que é do Ozanam. A máquina já está preparada até para a gente ganhar tempo, eu só vou dar o start nela aqui e a gente vai fazer implantação desse ambiente, tá? Pessoal, pode parecer básico, mas a gente vai falar um pouquinho do que pode acontecer aí. Ozanam e Anderson, sintam-se à vontade para entrar a hora que quiserem. Eu não estou vendo o chat, tá, Ozanam, as câmeras, então qualquer problema aí, dá um toque para a gente. Ok, pode deixar que eu vou acompanhando aqui. Ok? Bom, vamos lá, já era para estar começando, pessoal, ao vivo. Vamos lá. Com emoção é melhor. Com emoção é melhor, né? Deixa eu só checar aqui. Mídia está injetada. Por que você não vai? Eu não sei por que a gente passa tanta vergonha quando a gente apresenta, né? Pô, mas não é, cara? Já era para acreditar. Gênia, tá tendo retorno do áudio aí nesse momento. Tá, ok. Aproveitando enquanto você está subindo aí, as Protic falou aqui, primeiro, em um ambiente pequeno, quais as principais vantagens que podemos pontuar ao cliente para que ele possa acertar a ideia de investimento com o Windows Server? Opa, excelente pergunta. Vamos lá. Em um ambiente pequeno, 6 máquinas, qual é as principais vantagens que podemos pontuar ao cliente para que ele possa aceitar a ideia de um investimento de Windows Server? Primeiro ponto, tá? Qual é, o que é que vai... A primeira pergunta que você tem que se responder, não vou nem pedir o cliente para te responder, não, é você se responder. O que é que esse Windows Server vai gerenciar? Ok? Porque, claro, talvez possa soar estranho para alguns colegas,
alguns serviços podem ser executados e podem ser controlados por um Windows Client, ok? Se eu estou falando, por exemplo, de compartilhamento de arquivos, se eu estou falando de um RP básico, bem básico mesmo, que usa lá um MySQL, um Firebird, muitas vezes, por questões de custo, o cliente não vai querer pagar uma licença de um Windows Server. Eu consigo chegar no nível de controle de um Windows Server Workgroup com o Windows Client, com o Windows 10 Pro ou com o Windows 7 Pro, cara, você consegue, tá? Claro que, estou falando, olhando para esse ambiente citado no caso. Eu tenho 6 PCs, eu não sei qual é o nível de controle que ele quer fazer, eu não sei, não estou falando do ambiente físico, estou falando do ambiente de gestão, imaginando que dentro desse ambiente você vai implantar um RP básico, ok? Sei lá, de controle de venda e de finanças, e no máximo o que você vai fazer é um ambiente com file server. Você vai conseguir atender isso com o Windows Client? Cara, você vai conseguir. Muitas vezes o cliente não vai querer te pagar uma licença, ele vai lá comprar, o que é muito comum também dentro desses ambientes de pequenas empresas. Tá? O cliente não se preocupa com licença, ele não quer se preocupar com licença, ele compra lá um desktop e esse desktop vai ser promovido a servidor. A gente não está falando de equipamentos extremos, igual um Dell, igual um HP, igual um IBM. A gente está falando do cara que vai lá, desculpe o termo, vai ali nas lojas americanas, compra um desktop seguindo a recomendação, ou compra as peças e você monta, e a partir daí é que você vai fazer esse ambiente. Então, eu costumo dizer o seguinte, qual é a vantagem que ele tem com o Windows Server? Primeira coisa, controle. Segundo, segurança. Ok? Em relação ao ambiente client. Falando assim de modo bem básico, né, sem falar de maiores detalhes. Então, segurança, ok? Segundo, disponibilidade. Um ambiente Windows Server não é qualquer profissional que vai chegar e vai meter a mão. Então, você já tem uma outra grande vantagem aí. Né? O usuário dele lá, o funcionário dele, não vai chegar a meter a mão nessa máquina, porque ele tem um sistema muito mais específico, muito mais controlado. O principal ponto, eu poderia dizer que seria segurança. Ok? Não sei se respondo a pergunta aí do pessoal que fez o questionamento. Tá? Mas seguindo, a gente tem a tela aí, Anderson também, se quiser fazer alguma consideração, depois fique à vontade aí. A gente chegou aqui, implantação do Windows Server, acredito que essa tela seja comum para todos. Aqui tem uma consideração que eu gosto de fazer nessa segunda tela, que eu tenho a opção de implantar o meu Windows Server, e eu tenho algo aqui que muitos deixam passar despercebido, principalmente em pequenos ambientes, que é a opção de reparação do sistema operacional. Eu volto com isso aqui posteriormente, tá? Vamos lá, vamos aqui para instalação. Bom, deixa eu só... Já peguei situações em que sugeriram ao cliente um server, o parceiro do sistema ERP da empresa informou incompatibilidade com o sistema operacional sugerido. E aí? Tá. O que acontece é o seguinte, tá? O que acontece muito nesses últimos tempos. Logo depois que saiu aí para desktop o Windows 7, e consequentemente depois o 8, enfim, a gente tem um problema legado muito grande de ERPs
de pequeno porte em relação a 32 bits e 64 bits. Então, o que acontece? Quando o consultor do RP me traz essa demanda e diz, não é compatível, então eu peço para ele o seguinte, eu quero toda a documentação de vocês, apresentando os erros. Quando vocês me documentarem isso, aí eu vou dar o ok, porque eu não aceito esse tipo de resposta. Por quê? Geralmente o problema é no ERP, por ele ser 32 bits, hoje a gente tem processadores qualquer, i3 aí já roda em 64 bits, só que para te reescrever todas as linhas, todo o array do RP, não vale a pena, né? Até porque muitas vezes é legado. Então, assim, eu peço a documentação, aonde que é o problema e por que não vai funcionar. E quando esse consultor me passa, eu leio, eu aponto os erros, geralmente eu já conheço, e digo para ele que vai funcionar assim, demonstro para ele. Só que daí o que acontece? Muitas vezes a gente tem uma questão comercial aí. As empresas, elas são altamente dependentes do ERP. Agora, do servidor, do desktop que o cara levantou lá para rodar o ERP, qualquer um, ele vai chamar o cara da Cassimbin Airlines, ele vai chamar o Ozanam vai lá e diz que não funciona, ele vai chamar o Jenner, e assim por diante. Então isso acaba gerando alguns problemas. Mas eu sempre peço documentação dizendo aonde acontece o erro e por que acontece o erro. E quando eu levanto a questão do 32 ou 64 bits, geralmente os consultores ou os desenvolvedores ali, eles travam. Porque aí tu demonstra para eles que o erro está dentro do array da linha de código deles, e obviamente eles não vão abrir os problemas, mas eles sabem. A primeira pergunta, então, o primeiro problema, desculpa, não é o primeiro problema. Primeira pergunta que eu faço, o teu programa está rodando em 32 ou 64? Se o cara falar que está rodando em 32, ele vai ter que se atualizar muito. Oi, pode falar. O Asprotic, ele está adicionando aqui na pergunta, mas lembrando que estamos falando de um ambiente pequeno, sistemas mais simples e bem provável que o RP de pequenas empresas deve. Sim, concordo com ele, mas o que vai acontecer nessa queda de braço, se tu não demonstrar que o consultor do RP, na grande maioria das vezes, ele está errado, o teu cliente não vai aceitar. E é um cliente pequeno, ok? O que ele quer? Ele quer que coloque o Windows 8 lá rodando no RP? Vai ficar bem complicado, né, pessoal? Assumir uma responsabilidade dessas para depois, voltando lá o que a gente tinha conversado no início. Porque o Anderson não está me atendendo bem, porque o meu RP não está funcionando, porque está lento. Aí ele tem, sei lá, ele tem um switch 10/100, não é nem giga, sabe? É tão complexo isso, mas se a gente falar especificamente do RP para pequenas empresas mesmo, cara, é uma queda de braço. A gente tem que tentar se blindar da melhor forma possível. Cara, eu preciso da tua documentação dizendo por que não funciona. Prova para mim que não funciona. Entende? Isso, o Senna está completando aqui. O Windows 64 bits tem completa compatibilidade com o software de 32. Não é com software. Aí que vem o pulo do gato. É com a aplicação escrita em 32. Tem RP mais antigo que, por mais que seja que tu coloque rodando num processador 64, ele não vai rodar 64. Vou te dizer, empresas grandes aí, TO, TVS aí, para não tomar um processo, se tu não, na hora da implementação, se tu não for lá e falar pro cara da infra da empresa, dizer, cara, me instala o 64, ele vai instalar o 32, porque tem menos incompatibilidade com o restante. Esse que é o problema. Então, não é a questão do software, é a questão das linhas de códigos que foram escritas em 32. E para ser reescrita de novo em 64, tu vai ter que reescrever todo o array do programa. E aí, cara, eles não fazem, não adianta. Bacana. Então, vamos puxar para o
pro Jenner aqui, que acho que ele já está pronto, a gente, na próxima oportunidade, dá ênfase nesse Claro, ponto, fique à né, vontade. Jenner, seu áudio está fechado. Jenner? Seu áudio está fechado. Aí, Voltando. Primeiro Hangout e a gente vai pegando as manhas aqui. Bom, mas vamos lá. Próxima tela aí, depois de digitar sua chave de registro, a gente vai se deparar então com o tipo de instalação. E aí, server core ou server com GUI? Aqui eu vou... Jenner, sim. Eu posso só fazer uma adição ao que tu vai iniciar agora? Pode. Como a gente chegou no 2016, tem muita gente errando na hora da instalação. Quem não instalou ainda, as primeiras opções do 2016, vem 4 opções, tá? Ela vem 2016 Core, 2016... Vamos lá, 2016 Standard Core, 2016 Standard GUI, 2016 Data Center Core e 2016 Data Center GUI. Então, quando o pessoal for instalar o 16, cuidado, são 4 opções que vem, então já que vai ser a segunda opção, tá? Porque até eu a primeira vez que eu fui lá no TP1, TP2, que eu fui instalar, eu cometi o erro. Eu disse, perfeito, comete o erro uma vez só e não comete mais. Então, no 2016, são 4 opções, a Core Standard, a GUI, então é segunda e quarta, a primeira e terceira é Core. Desculpa atrapalhar, gente, só para adicionar. Jenner, abre seu áudio aí. Tô fechando. Jenner, seu áudio tá fechado. Ok. É porque eu estou me dividindo em 3 telas aqui, desculpa. Mas vamos lá. Anderson, é interessantíssimo essa observação que você colocou, pelo seguinte, quem não tem familiaridade com o ambiente server core, muitas vezes chega aqui e passa, em sala de aula, né, experiência em sala de aula, a gente vai dar curso de Windows Server, aí você está explicando, o bendito do aluno faz o quê? É aquele clicador compulsivo e passa, meu amigo, e chega depois, depois o sistema se instala, e aí? E agora o que fazer? O cara tem lá uma tela preta e não sabe para onde ir. Eu já fui chamado para solucionar problema em 2 ou 3 empresas aqui na região, que o cara estava fazendo reinstalação do sistema operacional, ele não observou, a empresa ficou parada 15 dias, simplesmente porque o cara disse que ele fazia a instalação com a mídia original, que a mídia original tinha vindo com problema, porque ele não tinha tela gráfica do Windows. E aí, quando a gente foi fazer a instalação juntas, ele falou, mas eu estou instalando a primeira opção. Eu falei, não, cara, você está errando. Se você quer um ambiente gráfico, você tem que usar a opção server com GUI. É algo besta, mas eu já vi empresa ficar parada 15 dias, eu estou falando de 15 dias, simplesmente porque o técnico estava fazendo a instalação errada e culpando lá a mídia que havia vindo junto com o servidor que havia sido comprado, porque simplesmente ele não estava observando que ele tinha que utilizar o ambiente GUI, porque ele não tinha similaridade. Contrato de licença não tem jeito, você tem que aceitar, passa para frente, e aqui você tem um ponto a ser observado. Outro problema muito comum de alguns ambientes. Gente, espaço que você vai destinar para partição do sistema operacional e espaço que você vai destinar para os demais dados dentro do seu ambiente. É algo básico. Quem está aí pode estar dizendo assim, mas Eugênio, eu não sei nem por que você está falando disso. Vou citar um outro caso recente também de um servidor que comportava um sistema Oracle.
O bendito que fez a implantação do servidor me destinou para a partição do sistema operacional apenas 35 gigas, ok? 35 gigas para a instalação do sistema operacional e demais aplicações, ok? E estendeu, né, ele fez uma partição estendida lá, ele não criou uma outra partição ativa, ele fez uma extensão. E aí, meu amigo, para corrigir o problema, passado 4 meses pós-instalação, ele começou a ter problema de espaço em disco, ele tinha um Oracle em cima desse servidor, em cima desse sistema operacional, e aí para fazer a correção. Não, tentamos diversas soluções, mas, infelizmente, para fazer a correção, até falamos com alguns especialistas, se eu não me engano, consultei o Anderson aí também, o Ozanam, a gente chegou a comentar sobre esse assunto, não sei se vocês se lembram, na Tamp Norte também, que é outra referência, o Eduardo, que também está aí na sala. A gente não teve outra solução, tentamos várias, mas não teve outra solução a não ser formatar o servidor. E aí, meu amigo, olha o problema. Simplesmente pelo fato da não observância de quanto você precisa de espaço mínimo e fazer também uma projeção de crescimento de ocupação desse espaço na implantação do seu sistema operacional, né? Hoje, o recomendável é que você tenha pelo menos 75 gigas aí, para que você consiga fazer uma instalação limpa, uma instalação segura, uma instalação que você não vai ter problema no futuro. Outra observação, esse ambiente, com a partição estendida, estava lá em RAID, 2 discos, e não se permitia fazer a quebra dessa extensão, mesmo desalocando, alocando, o sistema não estendia. Então, por uma falta de observação de qual o espaço mínimo a ser utilizado aí na implantação do disco, servidor com problema. Falar, mas, Gene, isso acontece? Acontece. Né? Muitas vezes, se você não observar, eu quero usar o mínimo de espaço, aí o cara lá do seu RP, né, como o pessoal está citando aí, fala assim, não, para o sistema operacional você só vai deixar 30 gigas e o restante a gente quer todo para o sistema operacional. Pergunta, vem cá, de quando é a documentação de implantação desse sistema, desse ERP? Ela já foi revisada? É recente? Porque é sabido que 30 gigas para um sistema de 64 bits, logo você vai ter problema. Então, complementando a resposta aí, cara, peça, discuta, chame, demonstre para o cara do RP que ele não é o suprassumo na implantação. A implantação deve ser sempre feita em conjunto, parte de infraestrutura, parte de ERP. Ok? Definiu espaço, foi bem definido, pico, pau, libera o espaço e vamos para frente. Vocês observaram que eu estou usando aqui 60 gigas, eu não vou fazer nada mais do que uma instalação simples do sistema operacional, e enquanto ele faz a implantação aqui, a gente tem aí uns 5, 10 minutinhos no máximo. Está aberto aí, então, no chat para algumas perguntas e algumas colocações. Anderson, Ozanam, sintam-se à vontade de fazer comentários aí do que a gente acabou de falar. O Asprotip está falando aqui novamente. Uma dúvida de leigo. NanoServer nada mais é que uma instalação sem GUI. Modo gráfico seria substituição do nome instalação server core? Se vocês quiserem responder. Não. Beleza. Ozanam, quer responder? Você já deu a resposta. não, eu acho que só o não serve, né? Então, eu inicio e o Ozanam, então, termina. Só adicionando, tá? O Windows Server... desculpa. O Windows Server, deixa eu me lembrar... Sim, o Windows Server ele tem que ter no mínimo 32 GB para rodar o sistema operacional. Então, só para rodar, né, Anderson? Só para rodar. Exatamente.
Fora ali a expansão natural com arquivos temporários, arquivos de atualização e etc. Sem dúvida. Como é que você, eu vi que o Bernardo comentou aqui no chat, né? C com 30 GB de espaço? Sim, Bernardo. O meu problema... 30 GB de espaço, eu já vi documentação de ERP, em cliente que eu fui chamado para atender, que tinha a documentação era antiga, tá? O ERP antigo, e aí o cara chegava com a documentação pedindo 30 GB para sistema operacional e todo o restante ele queria deixar, né, se o cara tivesse 1 tera de HD, todo o restante ele tinha que deixar lá para o banco de dados dele, que crescia cerca de 10 megas no ano. Então, você tem que sentar e tem que discutir com o cliente, tem que mostrar que, né, mostrar para o cara do ERP também, e eu estou falando de ERP grande, inclusive, que documentação está errada, né, precisa ser atualizada. Então, não é simplesmente sair aceitando o que é imposto, muitas vezes, pelo pessoal de desenvolvimento e de implantação de sistemas, porque muitas vezes quem vai implantar ou quem está desenvolvendo não tem o conhecimento técnico da parte de infraestrutura que você tem. Então, se você tem segurança, né, se você está seguro, cara, discuta, apresente agora. Agora, tenha embasamento técnico. Né? Você não vai falar, porque eu vi e porque tem que ser assim, não. Pega a documentação, né? A Microsoft tem aí os requisitos mínimos para implantação de servidor, né? Demonstre também com a parte de gestão o quanto isso pode se expandir. Então, né, implantar o Windows Server parece ser muito simples, mas quando você começa a olhar com os olhos da gestão, né, pensar no futuro, pensar na projeção do que isso pode te gerar de problema lá na frente, ela se torna um tanto quanto complexa. Tá, exatamente. Vamos lá, em relação ao Nano Server, tá? Não é um Windows Server sem a GUI, até porque na hora da instalação do 2016, ele pede lá, como eu falei antes, com GUI ou sem GUI. Eu vou dar um exemplo eu vou tentar fazer uma analogia bem simples do que é o Nano Server e já complementar o que é o container, tá? O Nano Server, depois que eu comecei a entender ele, já na verdade esse é conceito um pouco antigo já de container, a AWS já usava isso há muito tempo. O Nano Server é o seguinte, tu vai utilizar aquele servidor para um serviço. Tu quer criar um Nano Server só para um DHCP? Tu cria um Nano Server e instala a role do DHCP ali. DNS. Enfim, N opções, tá? Um SQL. Então, o Nano Server, ele é um microservidor, mas ele só vai servir para aquele serviço. Ele tem função de serviço. E daí eu sempre faço uma analogia. O container que a Microsoft fala tanto hoje, tu imagina um naviozinho que leva um container lá. Quando tu precisa fazer um transporte, tu vai colocando pedacinhos de coisa lá dentro, junta tudo num container. Tu não precisa deixar aquilo tudo espalhado. Então tu tem um container e ali dentro tu tem vários servicinhos rodando ali dentro, várias roles de Hyper-V em cima do Nano Server. Então, não, ele não é um Windows Server, que fique bem claro, ele não é um Windows Server sem GUI, isso é outra coisa. Tu pode instalar o Nano Server, desculpa, vocês podem instalar o Windows Server Core e ter o Nano Server lá dentro. Isso. Você pode gerenciar o Nano Server de outro servidor. Exatamente. Então, ele não é um Windows Server. Se você tiver um Hyper-V, você vai gerenciar. Exatamente. O que você vai ganhar em cima do Nano Server são recursos a menos que você vai utilizar, ou seja, recursos dentro do Nano Server, de um servidor normal, que às vezes você não está utilizando, tá? E no Nano Server não tem isso. Isso não vai estar lá, né? Isso não vai estar lá. Você não vai utilizar um servidor onde não tem nada nele, como que eu vou te dizer?
Serviços que hoje você não precisa no servidor, no NanoServer você não vai ter, né? Só para exemplificar, o NanoServer hoje, ele tem um consumo 80% menor que o Windows Server, tá? Isso batendo com 2016 e 2012, né? Já portas, né? Você tem 12 portas hoje abertas, tá? Reboot aí, uma média de reboot aí de um servidor, que normalmente você dá em torno de 11 reboots, com o NanoServer você vai dar 3, né? Patches críticos também vai reduzir o tamanho do VHD, também é muito menor, né? Então hoje você tem a possibilidade de gerenciar o exemplo aí da minha área, o Hyper-V, com o NanoServer, utilizando muito menos recursos numa máquina. Você não precisa ter um servidor, como a gente gosta de dizer aqui em Belo Horizonte, um servidor parrudo, né, para ter uma gerência de Hyper-V nele, para ter o seu Hyper-V. Claro, você tem que ter recurso para subir as máquinas virtuais e tudo mais, mas o recurso para sua máquina, para o seu host, você não tem essa necessidade. Né? Exatamente. Essa tecnologia NanoServer, container, ela já é um pouco, não digo antiga, mas ela já não é tão nova. A gente já utilizo isso na AWS há já um bocado de tempo. E veio só para facilitar, e agora com o Win 16, então vai ser assim, ó, quando os analistas, os técnicos, eu não gosto de chamar de técnico, tá? Eu tenho uma rança com essa nomenclatura técnico. Cara, hoje em dia, a pessoa profissional de TI, de info, ela é analista. Porque eu também não gosto disso. Cara, técnico era o cara que trocava memória. O formatador de máquina. Mexia nas RQ lá, naqueles jumper de RQ. Hoje nós somos analistas, eu sempre brinco, nós analisamos o problema e resolvemos. Eu não gosto dessa nomenclatura técnica. Até porque no CBO, Código Brasileiro de Ocupações, o técnico é aquele cara que ganha R$700 lá, que não tem segundo grau completo, aquela coisa toda. A gente sabe que hoje para a nossa profissão é imprescindível a gente subir o nível de conhecimento aí, segundo grau, universidade e assim por diante. Mas então os analistas, quando eles descobrirem o que é o NanoServer, com as camadas de proteção que a Microsoft colocou, na verdade ela não colocou, ela retirou as camadas de insegurança, né, que se tinha dentro de um server com guia, enfim, ela conseguiu, como tu falou, são pouquíssimas portas abertas, sabe? É só para aquele serviço específico. Quando tu instala o serviço, ele já abre aquela porta específica para aquele serviço e ponto. Então, para nível de segurança, que eu sou engenheiro de segurança de alguns players de mercado, isso veio para facilitar e muito. Então, seguimos aí, Gêner. Só complementando aqui, só para dar um exemplo aqui. Você pode utilizar, além do Hyper-V, servidor web, gente. Você pode ter a parte de container aí, né, dentro do Nano como seu servidor web, utilizando menos recursos. Então, DNS, Scale-out File Server, né, e algumas outras aplicações aí. Era só para dar um complemento. Outra coisa complementando, tá, pessoal? A gente tem que cuidar um pouquinho nos próximos passos agora em relação ao NanoServer e container, tá? Para te usar o container e NanoServer, não adianta tu comprar uma licença standard da Microsoft do Windows Server 2016. Existem algumas nuances ali que tu vai ter que para utilizar em ambiente de produção NanoServer, em OSE, em ambiente de sistema operacional, não adianta só a licença do Windows Server 2016, tá? Para container, tu tem que ter o Assurance. Isso aí. Para NanoServer também. Então, não é sair fazendo. Porque, assim, ó, dica para vocês, tá? Ano fiscal da Microsoft não é como o nosso ano. A Microsoft vai vir forte em relação ao licenciamento, tá?
vai vir muito forte. Então, eu acho melhor, quanto mais próximo a gente ficar do compliance da Microsoft, melhor. Então, não é comprar uma licença de standard open que vocês vão ter direito. Não. Open em cima de assurance, ok? Beleza. Bom, Vamos lá, dando Johnny. continuidade aqui, já chegando mais ou menos aí no nosso finalzinho, os Ananja, a gente já pode até marcar o outro aí com o Anderson, para a gente complementar o assunto, porque ficou bom demais e a gente não consegue esgotar todo o assunto aqui. A gente, logo após a instalação, a gente para aí, então, num ponto crucial da implantação do servidor. E aí eu quero retomar lá a questão do Luiz Pessoal, que ele falou lá sobre problema com RP. Né? É difícil lidar com os caras de RP, normalmente o parceiro tem o costume de liberar tudo para todos, para que o RP funcione. Bom, o que isso está linkado com essa próxima tela, que é a tela de definição de senha do administrador e, consequentemente, definição de senha dos outros usuários no servidor. Olha só que situação que aconteceu também recente, deve ter cerca de 3 meses em um cliente que eu fui atender. Esse cliente estava com medo de ataque aí por ransomware, né? Ele é um cliente que viajava, o proprietário viajava muito e ele tinha que ter acesso ao servidor, né? Acesso ao servidor dele. O porquê, né? Questões internas. E tem situação que, mesmo você sendo um profissional extremo, você conhecendo ao máximo as questões de segurança, se o cliente está pagando a conta e ele quer assumir o risco de ter um acesso direto ao servidor, tem situações que você não vai poder, não tem como contornar, né? Como é que você vai garantir que ele tenha acesso a esse servidor de forma segura? Né? Seguindo os padrões, e aí dentro do livro a gente cita algumas premissas, algumas observações que você tem que fazer para que isso seja feito com segurança. Um dos pontos é a definição de senha. O Windows ele já tem uma política de senha definida, ok? Então, você tem um padrão mínimo para digitação de senha e que muitas vezes não é observado, que é a questão de você digitar sempre, no mínimo, 3 dos 4 caracteres possíveis. Qual foi a situação que nós tivemos com esse cliente específico? Tá? Nós definimos a política de senha, ele aceitou, beleza, definimos senhas complexas, ele tinha um redirecionamento da porta 3389, porta aí, fica a dica para quem está assistindo, quem vai assistir, essa porta 3389 é a porta que está sendo utilizada pela maioria dos ataques ransomware, ok? A maioria dos servidores que eu tive a oportunidade de tentar solucionar um ataque ransomware, eles vieram pela porta 3389, ok? Porta padrão da conexão de área de trabalho remoto desktop. Ok? A porta, ele tinha acesso a esse ambiente pelo remote desktop, porém, num padrão de porta totalmente diferente do padrão. E aí, o que aconteceu? O cara do ERP, que tinha acesso ao servidor, criou um usuário com nível administrador e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que aconteceu nesse cliente? O que vocês imaginam aí? Fala aí o que aconteceu com esse cliente. Qual foi a merda, seu Anderson? Só responde a pergunta. Qual foi o problema do cliente? Qual o bichinho da goiaba? O cara foi
pegou um ransomware e toda a vida do cliente, todo o ambiente do cliente foi para o espaço. Qual foi o resgate que os caras pediram? 25 mil reais. Por quê? Porque o cara do ERP que tinha acesso ao servidor, ok? Simplesmente não observou uma das premissas da questão de segurança, que é uma correta definição de senha, ok? E fez a liberação da porta padrão 3389. O cara, ransomware entrou, acabou com a vida dele, e o que o cara do ERP falou para esse cliente? Infelizmente, nós não temos responsabilidade sobre o seu servidor. Senta e chora, pague lá o preço que o cara estava pedindo por resgate. E aí? Lascou meio mundo. Então, vejam só, nós tratamos basicamente 3 assuntos simples de implantação do servidor. Nós não chegamos, isso aqui a gente não gastaria, sei lá, 20 minutos para fazer essa implantação. Mas olha quantos pontos você deveria ter observado para fazer uma correta implantação para que no futuro você não tenha problema. Então, um dos pontos principais, um dos pontos chaves para a implantação, definição de usuários e principalmente definição de senhas de usuários dentro de um servidor. Eu sei que aqui a gente poderia varar a madrugada, varar a noite, para a gente na Bahia, que ainda são 10 horas e 15 minutos, nós temos esse privilégio de ter 1 hora a mais em relação aos demais aí, mas a gente sabe que já são 11h15 aí nos estados do Sudeste e Sul. Eu acho que até aqui deu para a gente, né, ver que implantar servidor não é tão simples quanto a gente imagina. Fazendo um pouquinho de merchan, aí, o que você vai encontrar dentro desse livro, dentro dessa obra que eu escrevi? E aí eu peço ao Anderson, que já fez a leitura de todo o material, que possa fazer novamente comentários. O que você vai achar aí dentro? Você vai achar as melhores práticas de implantação de um servidor, olhando para leis, né, e bibliotecas como ITIL, como COBIT, como SOX, como a PIPA, enfim, você tem aí um manual, uma documentação já pronta para implantar um servidor seguindo as melhores práticas de mercado e, claro, trazendo aí, não sendo... Me foge a palavra, mas não querendo ser mais do que nenhum outro que está aí, porque todos têm um excelente conhecimento, o FINET, o PSOL, trazendo aí 25 anos de experiência trabalhando nessa área. Então, pessoal, se puderem e quiserem, no Submarino, acredito que dentro dessa Black Friday, infelizmente, hoje já esgotou estoque, tá? Pela manhã, o livro estava sendo vendido a R$ 56,25, dentro do Submarino Americanas. É uma das novidades que eu queria trazer para vocês. Direto pela editora, ele está na faixa de R$ 95,00. A minha intenção não é vender o livro, mas sim colocar uma documentação técnica, uma documentação de qualidade, para aqueles que querem e estão trabalhando com o Windows Server, com sistemas Windows. Claro, a versão de implantação que foi utilizada é o Windows Server 2012 R2, mas todo o conteúdo do livro, ele não se aplica tão somente ao Windows Server 2012. Se você trabalha com Windows Server 2008, se você trabalha com 2008 R2, com Windows 2000, você vai aproveitar todo o conteúdo desse livro, porque ele não foi pensado em uma única versão. Ele foi pensado no que era de comum em todas as versões de Windows Server já lançadas e, claro, apresentando as melhorias de cada uma delas. Anderson, Rosanã, obrigado pelo convite. Anderson, obrigado pela participação, e se você puder comentar aí, cara, comenta. Faltou só o Windows NT aí nessa bagunça, né? Uhum.
Faltou o Windows NT, desde o Windows NT. Olha só, antes de a gente falar as últimas palavras a respeito do que vai ter aí no final, você quer fechar aí para a gente poder dar continuidade para o final? Sim. Eu vi uma pergunta ali no chat. Alguém perguntou, mas a 3389 não é padrão? Sim, é padrão. Tá. A gente tem um problema com pequenas empresas, tá? Para fazer RDP, tá? Realmente é complicado. A gente vai ter que deixar a porta aberta. Para trocar número de porta, tu tem que mexer em registro do Windows. Mas eu indico o seguinte, se vocês são uma média empresa que já tem condições de ter um firewall, eu indico duas coisas. Primeiro é VPN, ponto. Tem VPN, é uma camada de segurança muito legal, muito bacana de se ter. Então, vocês têm uma empresa aí que vocês têm vários consultores, tem vendedores, tem, enfim, VPN. Segunda opção de segurança. Geralmente os firewalls, os appliances de firewalls, eu vou ser bem sério para vocês, eu não conheço Squid, eu não sei dar uma linha de comando Squid, mas UTM e NGVFW, especialidade da casa. Então, sempre que eu faço eu troco a porta interna no firewall. Tá? O cara vai ter que ir lá digitar o IP externo 8.8.8.8.8, 2 pontos, pega uma porta gigantesca lá, 65.380. E no firewall vocês viram ela, quando chegar a requisição do IP externo lá, para aquele IP externo, nessa 65.688, vai aí redirecionar via RDP interno. Então são duas formas que eu indico para vocês a fazerem, tá? OpenVPN, né? Ou a VPN, e o redirecionamento no firewall, tá? Lá no endpoint de vocês, lá no firewall de bordo para fazer isso. Então eu só vi a pergunta. Pessoal, só uns avisos aqui, antes de fechar. Quero agradecer o Jenner e o Anderson por ter participado hoje do nosso primeira live aí. Vai ter várias outras aí. Agradeço demais. Acho que agregou bastante pro pessoal. E o pessoal acho que curtiu muito, né? Curtiu bastante. Eu quero pedir... dá um joinha aí, quem gostou, dá um like, pessoal. Dá um like aí pra gente, quem tiver gostado. E outra coisa, se você ainda não está inscrito no meu canal, inscreve aí no canal Ozanam Giordani, tá? Não deixa de se inscrever. Como eu tinha dito, eu sempre estou fazendo vídeos novos aí para vocês, trazendo novidades. E outra coisa, passar para vocês, eu estou com um formulário que eu disponibilizei no meu canal e na minha rede social a respeito de Hyper-V. Quem tiver interesse aí em fazer um curso de Hyper-V, eu vou tá montando essa turma daqui a um tempo e peço que vocês preencham o formulário aí, tá bom, pessoal? Quero agradecer a todos vocês, quero agradecer os amigos aí que teve aí, pessoal, Finete, né, a turma toda aí, o Eduardo Sena, nossos amigos todos aí, tá? Quero agradecer a todos vocês. E daqui 15 dias a gente tem uma nova aí, tá? Nós vamos diversificar bastante aí, trazer profissionais de gabarito aí para vocês. Gene, Anderson, vocês querem falar alguma coisa para a gente poder fechar? Ozanam, eu só tenho a agradecer, cara. Assim, a primeira live, apesar de MS Weekend e etc. Quero também indicar aí o pessoal, nossa página aí do evento, o MS Weekend, no Facebook /MS Weekend BA. A gente está compartilhando conteúdo aí, todo dia tem material novo, todo dia tem novidade do mundo Microsoft. Finete, pessoal, Francisco que está aí, a galera das Protica, a galera aqui de Porto Seguro, muito obrigado pela participação de vocês. O Finete, o pessoal, a gente está acompanhando aí direto, que está aí ajudando a gente. Anderson,
Cara, foi muito bom ter você aqui no MS Weekend. Fico lisonjeado por você ter feito a leitura, ter feito as considerações aí do livro. E, Ozanam, cara, parceria, show, valeu. E a hora que precisar, conte. Eu acho que a gente vai precisar complementar. Aí, acho que ficou faltando mais alguma coisa, mas muito obrigado, cara. Muito show. Beleza. Anderson? Eu quero agradecer também pela oportunidade mais uma vez. Vocês me pegaram aí 5 minutinhos antes do início, mas eu não ia deixar de comparecer de forma nenhuma. Agradeço a oportunidade novamente. Muito obrigado, Jenner, pelo melhor presente de Natal nos últimos tempos aí. Sem dúvida, agregou muito. Ozanam, parabéns novamente pelo MVP. Me lembro até hoje quando tu ganhaste o MVP e falou com a gente por Skype ali, eu me senti muito bem sabendo que tu era MVP, assim, é legal ver os amigos recebendo esse tipo de premiação. Sei que tu sempre quis. E estamos aí, quando precisares, com a disposição. Valeu. Sucesso sempre, fiquem com Deus. Tchau. Valeu, Ozanam. Valeu, meu cara.